Bom dia, crianças! Hoje nós vamos continuar falando da unidade 5 e nós vamos falar um pouquinho de ar atmosférico. Então, vamos lá. O nosso ar, que nós respiramos, ele é uma mistura de gases. E aqui nós temos que o principal gás que está no ar atmosférico é o gás nitrogênio. Vocês vão ver que a quantidade dele é maior até do que o famoso oxigênio. Pessoal, esse gás nitrogênio, ele vai fazer parte, o nitrogênio, ele vai fazer parte das proteínas do nosso corpo, que é o que forma a sua musculatura, o que forma as paredinhas dos seus órgãos, e ele vai fazer parte do nosso material genético, que é a receitinha que o nosso corpo tem para você ser desse jeito. E o segundo gás dessa mistura em maior quantidade é o oxigênio. O oxigênio é o famoso gás que sem ele a gente não sobrevive. Então, a gente precisa do gás oxigênio para sobreviver. E aí temos outras coisas, né? O gás carbônico, que é um gás que vem da poluição, que vem da queima de gasolina, mas também vem do seu nariz. Esse gás que está saindo quando você respira, esse CO2, esse gás carbônico, é o gás que sai do seu nariz. Tem vapor de água, tem poeira, tem outras coisas no ar que você está vivendo. Gente, vamos falar um pouquinho do gás oxigênio, esse famoso gás que sem ele a gente não sobrevive. O gás oxigênio, aqui é um desenhinho dele, ele é isso daqui, ó, gente. Ele é duas bolinhas de oxigênio. Por isso que eu escrevi lá que ele era o O2. Vocês vão aprender mais pra frente como descobrir a fórmula e tal, mas aqui é só uma curiosidade. E a maioria dos seres vivos precisam do oxigênio para viver. Sem o oxigênio, eles morrem, que é o nosso caso. A gente fala que a gente é aeróbico, a gente precisa de ar, oxigênio. Existe algum ser que não precisa do gás oxigênio? Existe. Existem algumas bactérias que são anaeróbicas. Elas não precisam do oxigênio e, na verdade, algumas até se tiver o oxigênio, elas morrem. Como uma bactéria de uma doença bem famosa chamada-se tétano. Por isso que uma dica para você se prevenir do tétano é quando você fizer um cortinho, você colocar no seu cortinho água oxigenada, porque daí ela vai dar oxigênio e essa bactéria, se ela estiver lá, ela morre, porque ela não gosta do oxigênio. E quem vive na água? Quem vive na água também vai pegar oxigênio, como os peixes, só que ele vai pegar o oxigênio dissolvido na água. Gente, aí está uma grande diferença. O nosso corpo humano, ele tira o oxigênio que está dissolvido no ar. E os animais aquáticos tiram o oxigênio que está dissolvido na água. A gente não consegue fazer igual o peixe. E por que sem oxigênio a gente não vive? A gente não vive sem oxigênio porque o oxigênio ele faz parte de um processo muito complicado chamado respiração celular. E quando isso acontecer, o nosso corpo vai ganhar energia. Então, o oxigênio que você respirou, a comida que você comeu, vão passar por vários processos no seu corpo e, no fim, vão gerar energia. A energia vai ser usada para o coração bater, para o cérebro funcionar. Sem ela, você morre. Então, o oxigênio, na verdade, você precisa dele porque ele é uma forma de produzir energia no seu corpo. Gente, acompanha, então, o caminho que o oxigênio tem que fazer até ele conseguir fazer energia. Isso é muito rápido. Enquanto eu explicar isso para vocês, vocês vão ter feito isso muitas e muitas vezes. Então, quando você respira, inspira, puxa o ar para dentro, o oxigênio entra pelo seu nariz ou pela sua boca, se você abrir a boca. Esse oxigênio, esse ar, ele vai descer por um caninho chamado faringe, um outro caninho chamado laringe, que estão aqui na sua garganta, um cano grosso chamado traqueia, que vai se dividir em dois. Cada um desses chamam-se brônquios e eles vão entrar lá no seu pulmão. Lá no seu pulmão,
ele vai estar todo ramificadinho, que são os bronquíolos. E aqui na pontinha de cada raminho tem um negocinho que chama alvéolos pulmonares. O oxigênio ele vai chegar ali e ele vai entregar esse oxigênio para o seu sangue. O seu sangue vai circular pelo seu corpo e vai entregar o oxigênio para a sua célula. A sua célula é a pecinha que forma o seu corpo. É como se você fosse um quebra-cabeça gigante e essas pecinhas fossem as células. Lá dentro da célula, que eu tenho um desenho de uma célula, super complicada também, eu tenho uma estrutura chamada mitocôndria. O oxigênio vai entrar dentro da mitocôndria. E lá dentro vai acontecer um monte de coisa para produzir energia no nosso corpo. Oi, crianças. Pessoal, eu fiquei pensando no que eu ia mostrar para vocês hoje no momento de extração. E aí eu pensei nessa caneta, que é a caneta da varinha do Harry Potter. Eu gosto bastante de canetas diferentes, então é uma caneta e ela também é uma varinha. Foi um dos meus presentes de Natal. Pessoal, e eu coloquei aqui o que vai acontecer dentro da mitocôndria. É só para assustar vocês, só para vocês terem uma ideia de como é complicado para o nosso corpo produzir energia. Vocês não precisam decorar isso, é óbvio. Isso é matéria lá do colegial. Mas é só para vocês entenderem como é difícil para o nosso corpo funcionar. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma substância, ela vai sofrer modificações. Tá vendo essa estrelinha roxa? Cada vez que ela aparece, quer dizer que o nosso corpo está soltando energia. Aí, essa substância que estava aqui embaixo, ela veio para cá. Aí, ela sofreu mais um monte de alterações e formou um negocinho gigante. Quer dizer, ela juntou com um negocião gigante, né? Que era esse daqui, ó. Esse negocião aqui tá aqui. E formou uma substância grande. Essa substância grande, ela vai entrar aqui. Vai fazer essa substância grande, ó, tá aqui. Ela vai entrar junto com outras substâncias aqui. E vai sofrer um monte de alterações. E aí, ó, cada vez que tiver nesse desenhinho, essas coisinhas aqui, ó, quer dizer que ele está fazendo uma bateriazinha de energia. Aí isso vai sofrer mais modificações e vai soltar as estrelinhas. E no final de tudo isso aparece o oxigênio para finalizar tudo com glória. E o nosso corpo tem energia. Energia para o coração bater, para o seu cérebro funcionar. Tudo isso tem que acontecer com a ajuda do oxigênio para a gente sobreviver. Então, gente,